Olá, meus queridos, bem-vindo à nossa quarta reunião do projeto Levando a Arca. Nós estamos tão animados, tão empolgados, porque eu sei que Deus está fazendo coisas lindas, muitos testemunhos nós vamos ouvir, não só daquilo que Deus está fazendo nesse momento, mas aquilo que Deus está fazendo a partir desse momento. E Deus é maravilhoso, Ele vai surpreender cada um de nós, cada uma dessas pessoas. Você que fielmente tem participado dessas reuniões, você pode levar essa unção e essa presença de Deus para onde você for, onde você estiver, também vai ser o lugar da habitação de Deus, do Pai Nosso, também na sua casa. E nós vamos aqui então para a última parte da oração do Pai Nosso, onde Jesus ensina os discípulos a orar da seguinte forma: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante esse aspecto que Jesus introduz da oração, o aspecto de proteção. Nós sabemos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo ainda opera nesse mundo por causa da liberdade, por causa da desobediência que os homens dão para o diabo. Quando Adão pecou, na verdade, atrás do pecado tinha uma declaração de independência, ou seja, eu vou viver a minha vida totalmente independente de Deus. E isso fez com que Adão caísse inteiramente nas mãos de Satanás e ser governado por Satanás. Mas aqui Jesus está dizendo, está nos ensinando a orar, nos livre da tentação. Na verdade, é uma declaração oposta à declaração de Adão. A declaração é o seguinte: eu dependo de ti, eu dependo da tua mão, eu dependo da tua proteção. E como isso agrada o coração de Deus. Eu amo um salmo, Salmo 91, verso 1 e 2. O Salmo 91 é um salmo muito conhecido. É comum nós entrarmos às vezes em comércios, em casas, e as pessoas abrem a Bíblia, e normalmente é no Salmo 91 que as pessoas colocam lá, porque é um salmo que fala muito sobre proteção. Mas olha só esse versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Uau! Esse texto é muito precioso, porque ele está trazendo uma revelação muito ímpar aqui. Quem que é, onde é o esconderijo do Altíssimo? Porque está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer do Senhor: é o meu refúgio, a minha fortaleza. Só qual o endereço desse esconderijo para que eu possa estar nele? Eu vou dizer para você o endereço desse esconderijo. O endereço desse esconderijo é Jesus Cristo. Jesus, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. É Jesus que fala: maior aquele que está em... A palavra de Deus que diz: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o esconderijo do Altíssimo é Cristo. Então, quando Jesus introduz essa parte da oração, Ele está trazendo à tona essa dependência que nós temos dEle. Jesus, uma vez, quando Ele chegou em Jerusalém, Ele foi desprezado pelos judeus, mas foi uma das vezes que nós vemos um texto tão triste na Bíblia, porque Jesus subiu no monte e Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, eu quis proteger vocês, como a galinha protege os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E a Bíblia diz que Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Ele sabia o que viria depois daquilo, a destruição que viria sobre Jerusalém, sobre Israel, porque eles rejeitaram a proteção de Deus, que é Cristo Jesus. Então, qual é o esconderijo do Altíssimo? Jesus Cristo. Não é só abrir a Bíblia que nós somos protegidos, mas nós somos protegidos porque estamos em Cristo Jesus. Essa vida, nossa vida, está cheia de escolhas. Todos os dias nós temos que fazer escolhas, e tem escolhas que trazem implicações severas para a nossa vida, ou boas implicações ou más implicações. Então nós precisamos pensar muito bem nas escolhas e ser protegidos dela. Protegidos na hora de fazer essas escolhas. Tem uma lenda que se conta a respeito da conquista de Troia pela Grécia, que havia uma disputa e a Troia era uma cidade bem fortificada e quase que impenetrável, e eles achavam que estavam seguros contra o ataque dos gregos. E havia essa disputa, e um dia a Grécia enviou um presente para Troia, foi um cavalo muito grande, e deixou esse cavalo na porta da cidade. E os habitantes de Troia viram aquilo e falaram: uau, isso é um sinal de rendição da Grécia com relação a nós. Eles pegaram aquele cavalo e colocaram para dentro dos muros, mas eles não sabiam que
aquele cavalo era oco e lá dentro tinham soldados da Grécia. E o que aconteceu? De noite esses soldados abriram a porta do cavalo, saíram, abriram as portas de Troia e a cidade foi invadida e conquistada pela Grécia. É daí que vem o termo cavalo de Troia e presente de grego. E nós precisamos prestar muita atenção, porque na nossa vida nós estamos cheios de cavalo de Troia e presente de grego. E nós precisamos da proteção de Deus. Por isso que essa declaração de dependência de Deus. Protege-nos, Senhor, nos livra do mal, nos livra da tentação. E como nós temos conhecido o coração do Pai, Ele tem prazer de ouvir essas orações. E a última parte do versículo, da oração do Pai Nosso, Jesus diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uau, que declaração! Quando Deus criou o homem, Ele deu uma ordem: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Por trás dessa ordem, Deus não estava de olho só na quantidade de pessoas que teriam a terra, mas imagine só, o homem cheio da glória de Deus, cheio da natureza de Deus, à medida que ele se multiplicasse, ele estaria multiplicando a glória de Deus. E se o homem enchesse a terra, e ele estando cheio da glória de Deus, a glória de Deus encheria a terra. Esse era o plano original de Deus. O pecado interrompeu, mas não mudou o plano de Deus, porque hoje Deus está fazendo isso. Ele está conquistando filhos, enchendo esses filhos da sua glória, e esses filhos vão espalhando a glória de Deus por toda a terra. Nós temos um outro fato muito interessante. A Roma foi um império poderoso, um dos maiores impérios que já existiu, e Roma conquistou muitas cidades, e chegou uma hora que César não queria só território, ele queria espalhar a sua glória. A glória de Roma era a sua cultura, a sua linguagem, o seu conhecimento, as suas leis. Então o que César fez? Ele pegava 300 homens, que ele chamava de embaixadores, e mandava esses homens para a terra conquistada, para que esses homens pudessem romanizar aquela terra através da cultura, ensinando a cultura, a língua, e o propósito dele era que esses homens mostrassem na prática como a cultura de Roma era superior à cultura daqueles povos conquistados. E assim ele estava querendo expandir a sua glória. Quando Jesus se manifestou, ele chamou os discípulos e ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eclesia era a mesma palavra usada na época do Império Romano. Roma tinha a sua eclesia, que eram os 300 que iam ser enviados para disseminar a cultura de Roma. Hoje nós somos chamados eclesia, a igreja do Senhor Jesus, e nós somos chamados para espalhar essa cultura do reino. Não uma religião, não um monte de regras, mas revelar o coração de Deus. Por isso que Jesus declara nessa oração: teu é o reino, tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Nós temos esse privilégio de sermos esses embaixadores, não só termos a glória de Deus em nós, mas expandirmos essa glória por toda a terra. E assim o plano de Deus vai se cumprir. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Assim diz o Senhor. Parabéns por esse tempo que você tem dedicado da sua vida para estar junto com amigos, aprendendo esses princípios tão preciosos da Palavra de Deus. Eu sei que a sua vida não será mais a mesma. Amo vocês e um privilégio fazer parte dessa história. Deus abençoe. Que alegria sabermos que nessas 4 semanas da oração do Pai Nosso, nossas vidas estão sendo transformadas, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Como pastor da Paz Church, eu quero lhe convidar com muito carinho para sempre estar conosco, participando dos nossos life groups. Com certeza o facilitador aí desse grupo vai explicar melhor para você o que é o life group, mas certamente semana que vem vai ter o life group e ele vai lhe avisar como participar. Também eu quero lhe convidar para os nossos cultos no domingo. Todos os domingos temos 4 poderosos cultos, tá? Você é o nosso convidado lá na rua Azevedo Soares, 203, o culto das 9h30 da manhã, às 11h30 da manhã também, às 4 da tarde e às 7 da noite, tá certo? Venha, participe conosco, vamos crescer juntos
na palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Gumer, também, por sempre dar essa pequena palavra introdutória para a oração do Pai Nosso. E que Deus abençoe e que realmente a vontade dele seja feita na sua vida, assim como a vontade dele é feita lá no céu. Até lá então, e não esqueçam, isto é só o começo.